Esse é o capítulo 6 do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Que você aproveite bem a leitura e o áudio desse belíssimo capítulo, capítulo 6. Que Deus te abençoe e juntos somos mais fortes. O que Deus está fazendo através do coronavírus? 6. Ilustrando o horror moral. Resposta 1. Deus está dando ao mundo no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feitura espiritual do desdenhoso pecado. De fato, o pecado é o motivo de toda a miséria física existir. O terceiro capítulo da Bíblia descreve a entrada do pecado no mundo. Ele mostra que o pecado é a origem de devastação e miséria globais. Gênesis 3, 1 a 19. Paulo resumiu em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O mundo está quebrantado desde então. Toda a sua beleza está entrelaçada com o mal, com desastres, com doenças e com frustrações. Deus o criou perfeito. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Mas, desde a queda da humanidade no pecado até os dias de hoje, a história, mesmo com todas as suas maravilhas, é uma esteira transportadora de cadáveres. A queda é juízo. A Bíblia não vê esse quebrantamento como algo meramente natural, mas como o juízo de Deus em um mundo permeado pelo pecado. Aqui está como Paulo descreveu os efeitos do juízo de Deus no mundo por causa do pecado. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 20 a 22. Vaidade, cativeiro da corrupção, geme. Estas são imagens de devastação e miséria globais desde que o pecado entrou no mundo. E Paulo diz que essa devastação se deve ao julgamento de Deus. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou na esperança. Romanos 8, 20. Satanás não a sujeitou em esperança. Adão não a sujeitou em esperança. Deus o fez. Como Paulo disse em Romanos 5,16, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Juízo até sobre seus filhos. Certamente essa passagem está cheia de esperança. A liberdade da glória dos filhos de Deus, Romanos 8, 21. Deus tem um plano deslumbrante para uma nova criação, onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Mas, por enquanto, estamos todos sob o seu juízo. Ele submeteu o mundo à morte, tragédia e miséria. Sim, até os seus próprios filhos, aqueles a quem ele predestinou para a adoção, Efésios 1, 5, redimiu pelo sangue de seu filho, Efésios 1, 7, e designou para a vida eterna, Efésios 1, 18, até mesmo nós sofremos e morremos por causa do juízo de Deus na queda. Nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23. Cristãos são atingidos por tsunamis. Cristãos são mortos em ataques terroristas. Cristãos pegam o coronavírus. Purificação, não punição. A diferença para os cristãos, aqueles que abraçam a Cristo como seu tesouro supremo, é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenatória. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. A dor para nós é purificadora, não punitiva. Deus não nos destinou à ira. 1 Tessalonicenses 5, 9. Nós morremos de doenças e desastres como todo ser humano. Mas para aqueles que estão em Cristo, o aguilhão da morte foi removido. 1 Coríntios 15, 55. Morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Partir é estar com Cristo. Filipenses 1, 23.
Satanás é real e limitado. Quando rastreio as misérias deste mundo de volta ao juízo de Deus, não estou fechando os olhos para o fato de que Satanás está muito envolvido com nossa miséria global. A Bíblia o chama de o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4, e o príncipe deste mundo, João 12:31, NVI, e o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Ele tem sido um assassino desde o princípio, João 8:44. Ele aprisiona e oprime com muitas doenças, Lucas 3:16, Atos 10:38. Mas Satanás está preso em uma coleira. A coleira está nas mãos de Deus. Ele não age sem a licença de Deus. Ele age apenas com permissão e limitação. Jó 1:12, 2:6, Lucas 22:31, 2 Coríntios 12:7. Deus decide, em última instância, a extensão do dano de Satanás. Ele não está separado do juízo de Deus. Ele o serve, involuntariamente. A questão-chave. Agora, aqui está a questão que torna o propósito do coronavírus mais nítido. Por que Deus trouxe um juízo físico ao mundo por um mal moral? Adão e Eva desafiaram a Deus. Seus corações se voltaram contra Deus. Eles preferiram sua própria sabedoria à dele. Eles escolheram independência e não confiança. Esse desafiar, preferir e escolher, era um mal espiritual e moral. Foi um pecado primeiro na alma, não no corpo. Foi primeiro em direção a Deus, não ao homem. Mas em resposta à rebelião moral e espiritual, Deus submeteu o mundo físico ao desastre e à miséria. Por quê? Porque não deixar o mundo físico em boa ordem e trazer miséria à alma humana, já que foi aí que tudo começou. Uma resposta. Aqui está minha sugestão. Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor em doenças e calamidades se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o ultraje moral de rebelar-se contra Deus. Por que isso seria adequado? Porque em nossa condição atual após a queda, cegado pelo pecado, não podemos ver ou sentir como o pecado contra Deus é repugnante. Dificilmente alguém no mundo sente o horror de preferir outras coisas a Deus. Quem perde o sono sobre o nosso menosprezar diário de Deus por negligência e afronta? Mas, como sentimos nossa dor física. Quão indignados podemos ficar se Deus tocar nossos corpos. Podemos não nos entristecer pela maneira como desprezamos a Deus todos os dias em nossos corações. Mas, deixe o coronavírus vir e ameaçar nossos corpos e ele tem nossa atenção. Terá? A dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. Isso é verdade, mesmo que algumas pessoas mais piedosas do mundo sofram essas doenças e deformidades. As calamidades são uma prévia de Deus do que o pecado merece e do que um dia receberá 1000 vezes pior em juízo. São avisos, são alarmes para nos despertar para o horror moral e a feitura espiritual do pecado contra Deus. Que todos pudéssemos ver e sentir quão repugnante, quão ofensivo e quão abominável é desprezar o nosso Criador, ignorá-lo, duvidá-lo, menosprezá-lo e dar-lhe menos atenção em nossos corações do que damos ao estilo dos nossos cabelos. Precisamos ver isso e sentir isso, ou não nos voltaremos a Cristo para a salvação da feitura do pecado. Podemos clamar para escapar da penalidade do pecado. Mas será que veremos e odiaremos a feitura moral e desdenhosa do pecado? Se não o fizermos, não será porque Deus não forneceu retratos vívidos disso na miséria física, como o coronavírus. Portanto, Deus está misericordiosamente clamando nestes dias. Acorde! Pecado contra Deus é assim. É horrível e feio, e muito mais perigoso que o coronavírus.